Bom, gente, pontualmente, 19 horas e 40 minutos, nós vamos começar nossa aula, nossa quarta aula de ética e humanística. Hoje nós vamos falar sobre ética profissional e projeto de vida. Então, nós vamos dar sequência a todo o nosso estudo, né, sobre a ética. Nós falamos lá no início, né, na primeira aula, diferença de ética e moral, origem da ética, origem da moral, como a moral ela altera em relação ao tempo, ao espaço, a região, a cultura, enfim. E a ética não, como a ética ela é atemporal, ela é universal, ela acaba funcionando e justamente questionando a moral, porque o papel da ética é justamente trazer essa discussão dos conceitos morais que podem estar ferindo algum direito seria um direito universal. Falamos sobre a constituição da ética ao longo do tempo, né? Lá inicialmente com o Código de Hammurabi, depois com as leis romanas, depois com o Iluminismo e por fim com a Declaração Universal de Direitos Humanos. Falamos também sobre a Agenda ONU 2030, como é essa aplicação ética sustentável, né, para o futuro. Até citamos o exemplo da COP30 que teve aqui no Brasil, agora recentemente em Belém, que justamente veio para discutir mais voltado especificamente para as questões de preservação, meio ambiente, mudanças climáticas, mas que tem a ver com essa agenda ética global, certo? Então nós falamos bastante sobre isso, falamos sobre ética e diversidade no local de trabalho e agora ética profissional e projeto de vida, tá? Então nós já temos uma base bem consolidada do que é ética e de quais são os conflitos éticos que nós temos no nosso dia a dia. Por isso essa questão aqui da nossa capa, né, da nossa aula, ela já meio que se autoexplica, porque nós já passamos a ter um senso crítico que discute as ações, tanto nossas próprias ações, quanto as ações dos outros que estão próximos a nós. Obviamente que a ética ela influencia todas as relações humanas, mas como é o foco do nosso estudo aqui, nós vamos falar muito sobre a ética no local de trabalho, no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, de um modo geral. Então, essa primeira provocação já traz essa reflexão, que é justamente se você já presenciou alguma atitude antiética no ambiente de trabalho. E aí eu paro aqui e peço que vocês reflitam aí o que seria possivelmente antiético no nosso no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, na loja que eu tenho, na loja que eu trabalho. Porque às vezes nós colocamos esse tipo de cultura, vamos dizer assim, de discussão desses pontos para as mega empresas, né, para as empresas de grande porte. E de fato, a maior parte das grandes empresas tem essa cultura, porque eles têm já uma equipe maior. Só que se nós queremos melhorar, aí vamos dizer assim, em relação ao negócio trabalho no Brasil todo, nós temos grande parte das empresas formadas por micro e pequenas empresas, e agora ainda mais pelos MEIs, que são os microempreendedores individuais, que podem, inclusive, pela lei, ter até um funcionário registrado. Então, poxa vida, Edson, eu trabalho sozinho, eu sou MEI, e eu tenho um ajudante. Isso aqui vale também ali, mas, não, eu trabalho sozinho, eu não tenho ajudante. Eu sou prestador de serviço, mas isso vale quando você estiver na prestação de serviço também. Para elaborar um orçamento, para executar o serviço de forma adequada, para utilizar os produtos, os materiais que foram de fato contratados. Eu tenho uma marcenaria. Tá, você tem uma marcenaria. Você passou um orçamento dizendo que você ia usar a madeira MDF, por exemplo, que é uma madeira intermediária, e aí eu falei que ia usar madeira MDF de 18 milímetros. É ético eu usar um MDP, que é uma madeira inferior, mesmo que seja de 18 milímetros, sem passar isso para o cliente, sem dar o desconto proporcional?
Não, né? Não é ético. Se fôssemos nós, os consumidores finais, que estivéssemos recebendo esse produto, isso obviamente nos causaria muito dissabor, não é? Porque nós com certeza íamos ficar chateados. Peraí, é o famoso levei gato por lebre. Eu comprei uma coisa e me entregaram outra, não é? Então, essa primeira reflexão aqui, você já presenciou alguma atitude antiética no ambiente do trabalho? Isso pode ter a ver com as relações pessoais e interpessoais dentro do local de trabalho, como fofoca ou discriminação. Também a questão de descumprimento das regras em relação ao trabalho em si. Falta de cumprimento de horário, deixar de utilizar equipamento de proteção individual, ou fazer aquele famoso corpo mole, né? Quando o chefe, o encarregado, o supervisor está por perto, a pessoa trabalha. Mas basta o supervisor, o superior hierárquico sair de perto, acabou o trabalho. Isso também é uma falta ética, isso também é uma forma de se exercer a antiética, não é? Um mau uso dos recursos da empresa ou a falta de transparência. Vou dar um exemplo para vocês que eu sempre falo em relação quando nós vamos fazer discussões sobre política. Muitas pessoas falam assim, nós somos formados, o Brasil é formado por um país onde nós temos grande parte, não vou dizer todos, mas grande parte dos políticos corruptos. E eu discordo dessa afirmação. Nós não temos grande parte dos políticos corruptos, nós temos uma parte considerável, sim, de pessoas na política, de políticos e políticas que são corruptos. Mas o problema maior não é só a corrupção desses, mas é a omissão dos outros que não se corrompem, mas que fazem vistas grossas. E quantas vezes na empresa isso acontece? Fala assim, não, eu estou fazendo o meu aqui, o outro não está fazendo nada, então que se dane o outro, porque está tirando da empresa. No final das contas, está tirando de nós também. Porque se a empresa vai mal, no final das contas, nós também vamos acabar indo mal. Vocês conseguem entender isso? Eu sei que na prática, no dia a dia, é sempre um conflito muito grande. Mas por que existe esse conflito? Porque nós fomos habituados, nós, seres humanos, de um modo geral. Mas eu acredito que nós brasileiros ainda mais, por conta do jeitinho brasileiro, que a gente já até conversou isso algumas vezes, nós somos habituados e condicionados a achar o seguinte: se eu não estou levando nenhum tipo de vantagem direta, então eu vou fazer o mínimo que eu preciso fazer. Sabe onde a gente acaba vendo muito isso, infelizmente? Existem exceções também, existem pessoas lá que são muito boas. Mas onde a gente acaba tendo esse maior incidência desse tipo de reclamação, de fazer o mínimo do mínimo do mínimo? Em funcionalismo público. Eu volto a dizer, existem pessoas que trabalham muito lá, que se sobrecarregam. Mas por quê? Por dois motivos principais. Porque em vários casos existe falta de pessoal suficiente para lidar com os problemas e as situações do dia a dia. E 2, porque sempre vai ter algum outro funcionário que está fazendo menos do que o mínimo e aquele lá está se sobrecarregando. Só que esse que está se sobrecarregando, ele se sobrecarrega por um período. Porque chega um momento que ele não dá conta mais de se sobrecarregar. Por questões de saúde, por questões de vontade, de motivação. E aí ele também se desmotiva, ele também acaba se retrocedendo, né, vamos dizer assim, e também passa a praticar só o mínimo, certo? Falar é muito mais fácil do que colocar na prática, mas é aquela frase que também é muito famosa, né? O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo, e o certo sempre vai ser o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Na prática, infelizmente, a gente inverte isso. A gente fala, o ser humano de um modo geral, é óbvio, volto a dizer, tem exceções. Eu conheço e já convivi com diversas exceções. Mas eu vou falar por mim, eu já fui influenciado pelo ambiente de trabalho e quando eu me vi, eu também estava
cometendo algumas falhas éticas nesse sentido de passei já meu cartão, mas aí que eu ia tomar café, aí que eu ia me trocar para colocar o uniforme para ir trabalhar. E nisso eu estou fazendo o quê? Eu estou roubando, de certo modo, tempo da empresa. E isso interfere na produtividade, obviamente. Tem gente que não, faz tudo certinho. Vai lá, pica o cartão, se troca, começa a trabalhar, chega até o posto de trabalho, mas chega no posto de trabalho e não trabalha. E aí tem uma série de motivações. Tem desmotivação, tem falta de trabalho, tem a falta de reconhecimento, a falta de trabalho, não, desculpa, a falta de desempenho mesmo, tem a falta de reconhecimento, tem algum tipo de problema pessoal que acaba interferindo lá no ambiente de trabalho e aí a pessoa não está bem, entende? Mas como esse tipo de situações podem afetar ou afetaram o clima organizacional da empresa, afetaram o convívio ali entre os colaboradores, entre os funcionários, como afetou a produtividade da empresa e da empresa e da equipe, né? E essa percepção da confiança entre os colegas. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive esse tipo de experiência de saber assim, olha, eu já trabalhei em vários trabalhos, viu, gente? Eu já fui servente de pedreiro, já fui mecânico, já fui consultor de serviço, analista de garantia, já fui estagiário, já fui analista jurídico, estagiário jurídico, já fui advogado de empresa, já fui chefe, já fui coordenador, já fui diretor, já fui secretário. Então, assim, eu tenho experiência em vários níveis de empresas privadas e públicas. Então, eu posso falar com vocês assim com uma certa vivência disso. E tem vários casos de colegas que trabalhavam comigo, às vezes hierarquicamente superior, às vezes igual ou às vezes hierarquicamente inferior, né? Que eu olhava e falava, olha, eu não posso pedir para fulano fazer tal coisa. Por quê? Porque ou ele não vai fazer, ou ele não vai entregar no prazo, ou ele vai fazer nas coxas, ou ele vai até fazer, mas vai me gerar um problema e um estresse tão grande que não vale a briga. Vocês já tiveram isso? Já presenciaram isso? Talvez não diretamente com vocês, mas já aconteceu isso com vocês durante no ambiente de trabalho? Então tudo isso acaba afetando, né? O Benício colocou aí que sim, certo? E olha quanta coisa eu falei e a gente não saiu nem da introdução, né? Nem da capa da aula. Mas vamos lá para a nossa aula propriamente dita. Então o nosso objetivo hoje aqui vai ser justamente tentar linkar, fazer um paralelo, fazer uma conexão da ética com as escolhas profissionais e de futuro. Porque tudo isso parece que não afeta o que nós vamos viver, mas afeta. Eu me lembro até hoje de uma frase que eu ouvi em um dos trabalhos que eu tive. Eu trabalhava numa montadora de veículos, de automóveis, uma concessionária, na verdade. E nós passamos por um processo de certificação da empresa, né? Era uma certificação que inclusive interferiria no na nossa classificação. Era uma auditoria que interferiria na classificação e enquanto a empresa receberia da montadora. Então, assim, era uma certificação muito importante. Então, todo mundo estava muito, muito estressado porque todos os setores iam ser avaliados, assim, avaliados com lupa, tá? Foram vários dias de certificação, foi num processo de mudança de prédio, então tinha muita coisa para se adequar nesse prédio novo, e nós ficamos trabalhando vários dias, como eu sempre fui muito proativo, eu tinha feito no meu setor e tinha tentado deixar o mais impecável possível e ainda me ofereci para ajudar a organizar outros setores. E aí eu me sentia responsável, porque eu falava, poxa, se aquele setor lá tiver uma nota baixa, a responsabilidade também é minha. Então, assim, foi tudo muito, muito difícil.
Mas eu me lembro que antes do auditor ele dar o resultado, se nós tínhamos ou não atingido a pontuação mínima para a certificação, ele fez um círculo lá na oficina, chamou todos os funcionários de todos os setores que estavam sendo avaliados, então desde a lavagem de veículo, oficina, peças, pós-venda, atendimento ao cliente, a garantia, seguro, funilaria, todo mundo. E aí ele falou, fez um breve discurso, uma apresentação, e eu me lembro de uma frase específica que ele falou que me marcou, que é a seguinte: nunca se recrimine pelo esforço a mais que você está fazendo, porque alguém está vendo. E é interessante que isso me marcou tanto que até hoje conceitos que lá naquele momento, como eu disse para vocês, que não eram minha obrigação direta, mas que eu me dispus a fazer, ou seja, era esse esforço a mais, eu utilizo hoje nas minhas tomadas de decisão. Eu utilizo hoje nas minhas relações de trabalho com os meus clientes. Eu consigo entender a dor dos meus clientes, porque eu atendo várias empresas, eu consigo entender muitas vezes a dor dele, os processos, porque lá atrás eu participei de processos que não eram minha obrigação, certo? Então tudo isso me moldou. Eu tenho 33 anos de idade e, como eu disse para vocês, eu já passei por tantas fases e tantos ambientes diferentes. Mas por quê? Porque eu sempre me dispus. E eu não estou falando isso como querendo me vangloriar, não é isso. Eu ainda tenho muito que aprender e eu continuo tendo essa ânsia de aprender, tanto que eu não posso ver um curso que eu estou fazendo. Eu fiz o Enem agora de novo, eu fui lá e fiz a prova. Por quê? Porque eu quero me manter atualizado, eu quero de alguma forma poder auxiliar, certo? E isso quer dizer que eu sou muito bom, que eu sou uma pessoa extremamente ética? Não, isso quer dizer que eu sou uma pessoa que vive em conflito com a ética, mas que vive tentando não falhar. É diferente do momento que nós temos esse conflito ético e nós negligenciamos ele. É como, não, tá aí, tá tudo bem, mas eu não vou mexer. É aquela pessoa que fala assim, eu não vou no médico fazer exame porque vai que acha alguma coisa. Ô abençoado, o fato de você não ter o diagnóstico não quer dizer que você não tenha doença. Pelo contrário, quer dizer que muitas vezes essa doença vai estar lá instalada, quietinha, e quando você descobrir, quantas vezes a gente já ouviu isso? Olha, se você tivesse vindo aqui 2 meses atrás, se você tivesse vindo aqui 6 meses atrás... Eu não estou falando nem de morte, estou falando às vezes de tratamento. Existem tratamentos que são muito mais invasivos, como ter que fazer cirurgia, ter que fazer quimioterapia, ter que fazer utilização de antibiótico forte, que muitas vezes poderia ter sido um analgésico, poderia ter sido um antitérmico, poderia ter sido uma fisioterapia. Mas porque nós muitas vezes negligenciamos nosso próprio corpo, que dirá as outras relações. Não é verdade? Então vamos lá. Nosso objetivo é conectar a ética e essas discussões filosóficas, mas que fazem com que a gente reflita em relação ao todo com as escolhas profissionais e de futuro. E também compreender como que a reputação, e por isso o projeto de vida, como que essa reputação e o propósito, eles vão moldar esse nosso projeto de vida. Porque tudo isso faz... mas você fala assim para mim, Edson, eu já tô com 10 anos, 15 anos, 20 anos de carreira. Ainda tem muito tempo para mudar. Existem muitas pessoas que tinham certos comportamentos até determinado momento. E depois alteraram, mudaram, adequaram, melhoraram. E com isso tiveram êxito, tiveram sucesso, melhoraram suas relações. Eu vou falar por mim de novo, eu dei exemplo bom, agora vou dar um exemplo mau. Eu comecei tudo isso muito cedo, mas também por começar muito cedo, eu me via sempre na necessidade de ter embate. Porque existia realmente essa questão, você é muito novo, então as pessoas não davam tanta credibilidade para aquilo que eu falava e tudo mais. Então o que eu fazia? Eu ia para a briga. E eu comprava briga desnecessária. E essas brigas não eram brigas de discussão filosófica, ideológica, sobre o assunto. Não, às vezes ia para o pessoal.
Entende? E isso começou a me afetar negativamente. Porque, olha, é um cara extremamente produtivo, mas ninguém quer trabalhar com ele. Porque ele briga muito, ele é muito turrão, ele cobra demais. E eu tinha muito isso mesmo. E da mesma forma que eu cobrava, quando eu errava, as pessoas aí, porque eu errava e erro, continuo errando, mas as pessoas não perdoavam. E aí o que acontecia? O meu sentimento era um sentimento de fracasso. Por quê? Porque eu podia ter acertado 1000 questões, mas eu errei uma, e aquela uma se tornava para mim o meu sentimento de fracasso maior, porque existia apontamento. Então, olha, você errou nisso. Eu lembro até de um outro exemplo, né? Um professor chega na sala de aula e ele coloca a tabuada do 1 até o 9 na lousa. Então 1 vezes 1, 1 vezes 2, até 9 vezes 1, 9 vezes 2 e tal. E estão todas as contas perfeitas. Até que ele chega lá no 9 vezes, sei lá, 9 vezes 9, que seria 81 o resultado, e ele coloca 82. E aí, ele não fala nada, ele coloca lá e deixa. E ele começa a perceber ali na sala um burburinho, uma conversa, um cochicho aqui, um cochicho ali. E aí até que ele pergunta, né? O que está acontecendo? E ninguém quer falar. Até que tem um aluno que é um pouco mais peitudo e fala, professor, é que o senhor errou ali. Aí ele, errei? Errei aonde? Ali, ó, 9 vezes 9, o senhor colocou que é 82, quando na verdade é 81. Aí ele, vocês estão certos, parabéns. Mas olha só, tem mais de 100, tem 100 questões aqui na lousa. Do 1 vezes 1 até o 9 vezes 10. Tem um erro. E vocês estão aí há não sei quanto tempo comentando só por esse erro. Mas ninguém falou nada dos outros 99 acertos. É lógico que isso é uma analogia. Mas infelizmente a nossa vida muitas vezes é assim. E nós somos assim também com os outros. É óbvio, gente, que aqui é um erro bobo, é um erro matemático, vai ali e corrige. Existem erros que são mais sérios, mas nós muitas vezes negligenciamos e tratamos o erro sério como se fosse algo simples, quando não deveria ser, e tratamos o erro bobo, simples, do dia a dia, corriqueiro, que é facilmente corrigível, como se fosse algo totalmente imensurável. Por que eu coloquei essa imagem aí das estrelinhas? Porque parece que nós estamos a todo momento querendo validar e ser validado pelos outros. A todo momento nós estamos buscando a curtida. Nós estamos querendo curtir o outro ou descurtir. Nós estamos querendo dar o like ou dar o dislike. E não é só nas redes sociais que eu estou falando isso, não. Estou falando no dia a dia, nas nossas relações de trabalho. Nós estamos fazendo isso constantemente. E isso é muito ruim. Muito ruim para nós e para os outros. E voltando só para o meu exemplo, quando foi que eu mudei? Eu tinha, sei lá, acho que 19 para 20 anos, ainda era novo. E aí um dia meu pai me chamou e falou assim, ó, vamos conversar, senta aqui. E eu agradeço meu pai até hoje por esse dia. E ele falou assim para mim, ó, você briga em casa, você briga no trabalho, você briga na faculdade, você briga no futebol, você briga na igreja, você briga em todos os ambientes que você frequenta. Qual que é o único ponto em comum de todos esses lugares? Porque alguns inclusive eram de cidades diferentes. Eu estudava num lugar, trabalhava em outro, morava em outro. Ele falou, qual que é o único ponto em comum em todos esses lugares? Aí eu, sou eu. Ele falou, pois é. E o que você acha? Que o mundo inteiro está errado ou é você? E na minha pretensa sabedoria dos 20 e poucos anos, eu achava, não, quem está errado é o mundo inteiro. Eu tô certo. E aí aquilo começou a me fazer refletir. E obviamente isso foi um dos estopins, não foi só isso. Mas a partir daquilo eu comecei a mudar. Mudar bastante. Mudar tanto que hoje às vezes eu tenho que me policiar para não ser complacente demais, para não ser compassivo demais. Porque tem algumas horas que de fato você precisa ser um pouco mais enérgico, cobrar,
com um pouco mais de intensidade. Obviamente sem atingir a identidade de ninguém. Mas você precisa, no cargo de chefia, né, ser um pouco mais enérgico sim. Certo? Eu tenho um amigo que fala que conversar comigo é quase como assistir um filme gospel. Sempre tem uma moral no final da história. Então, foi isso que eu me tornei. Mas por quê? Porque eu tive que ter essa reflexão. Que se eu continuasse daquela forma, o conhecimento técnico que eu adquirisse não seria suficiente para suprir a minha falta de empatia e de gestão de pessoas. Vocês conseguem entender isso? Perfeito? Ó, gente, vocês não estão falando nada pra mim, tá bom, viu? Então eu vou continuar aqui. Próxima. Então vamos lá, o que é a ética profissional? Nós já falamos sobre isso, mas vamos refletir, vamos trazer isso de novo à tona, porque aqui é o momento da gente justamente fixar conteúdo. A ética profissional nada mais é que o conjunto de princípios e valores que orientam a conduta de um profissional no exercício das funções. Da mesma forma que a ética nos orienta nas nossas relações, de um modo geral, relações humanas, a ética profissional vai nos orientar nessa relação profissional. A questão é que nós vamos pegar esse todo e vamos particionar agora. Ética profissional, ética de relacionamentos, relacionamento amoroso, ética no relacionamento com amigos, ética na igreja, na religião, enfim, que você frequente, ética política, enfim, de acordo com a sua ideologia, mas são conceitos éticos e da mesma forma que nós somos formados por diversas áreas, a ética também vai se inferir, né? Ela vai chegar em cada uma dessas áreas das relações humanas. Então, é esse conjunto de princípios e valores que vão orientar a nossa conduta como profissional no exercício das nossas funções, no exercício do nosso labor, do nosso trabalho, seja ele qual for. Volto a dizer, seja você chefe, seja você estagiário, meio oficial, como eu comecei lá como auxiliar de serviços gerais, lá com 16 para 17 anos. Então, meu primeiro registro era auxiliar de serviços gerais, veja só. E eu não estou menosprezando não, pelo contrário, me fez crescer, foi fundamental, inclusive foi com esses trabalhos que eu tive que eu busquei formação, que eu pude pagar, enfim, tudo isso faz parte da construção da minha vida, certo? Mas independente do cargo, emprego ou função que você desempenha, independente se é no comércio, na prestação de serviços ou na indústria, independente se é cargo de auxiliar, de chefia, de coordenação ou de direção, a ética precisa nortear o exercício das suas funções. Só sendo ético, nós vamos ter resultados adequados. Então, as características da ética profissional. Primeiro de tudo, ser honesto. Isso vale também para as outras áreas, mas aqui nós vamos especificar. Ser honesto. Honesto em que sentido? Honesto no tempo, honesto na utilização dos recursos, honesto no valor cobrado, honesto quando algo dá errado e por que deu errado. Se foi um erro de processo, se foi um erro pessoal, se foi um erro de projeto. Tem que ser honesto. Responsabilidade. Quantas vezes eu cheguei para o meu chefe e falei, isso aqui foi erro meu. Assumi a responsabilidade. Porque também quando deu certo, eu cheguei e falei, isso aqui foi acerto meu. Então, ter a responsabilidade para cobrar quando dá certo e inclusive para reivindicar o reconhecimento quando as coisas dão certo, só tem valor, ou melhor, tem mais valor quando você também tem a responsabilidade para assumir quando algo deu errado. E que foi uma responsabilidade direta sua, foi algo diretamente ligado ao desempenho ou não da sua função. A sua ação ou a sua omissão. Eu tinha que fazer isso, ou eu não tinha que fazer isso, e porque fiz errado ou porque não fiz, o resultado foi diferente do esperado. Ser transparente. E essa transparência, ela tem que ser no nível hierárquico que ela merece.
Então tem níveis hierárquicos, e aí eu não tô, gente, não é menosprezando pessoas, tá? Não tem nada a ver com isso. Eu tô falando de nível hierárquico. Existem situações do seu trabalho que um subordinado não precisa e não deve saber. Vou dar um exemplo. Você trabalha no RH. Você lida diretamente, mesmo que você seja o auxiliar, você tem acesso, por exemplo, ao pagamento de todo mundo. A quanto fulano ganhou, a quanto ciclano teve de hora extra. Se a empresa tem, e muitas empresas têm, programa de empréstimo, a própria empresa, empréstimo consignado, se fulano fez o empréstimo, se está descontando do salário dele. Você tem que ser ético o suficiente para que essa transparência não seja no vazamento de dados. Vocês entendem isso? No vazamento de informação. Seja uma transparência em relação aos seus superiores, aos seus chefes. Eu também não posso esconder. Vou dar o mesmo exemplo do RH. Eu trabalho no RH e tem um funcionário que quase todo dia vem aqui pedir para justificar o ponto. Eu posso deliberadamente justificar o ponto dele? Porque ele é meu amigo, por exemplo? Não. Porque apesar de ser meu amigo, eu tenho uma função determinada na empresa. E a justificativa de ponto é uma situação excepcional e que demanda, primeiro de tudo, a autorização do superior. Se isso não está ocorrendo, eu não posso fazer essa justificação. Então, ter honestidade, ter responsabilidade, ser transparente. Respeito às normas da empresa. Eu tenho até um livro aqui, eu não sei se ele está aqui ou se eu deixei ele em casa. Eu acho que eu deixei ele em casa, ele está na minha biblioteca de casa, não está aqui no escritório. Que é um livro sobre compliance. Compliance são normas anticorrupção. Isso começou a ser muito mais discutido, já existia, mas começou a ser muito mais discutido e aplicado a partir dos casos de escândalo, principalmente do Mensalão, do Petrolão. E as empresas passaram a aplicar compliance, que são normas e regras de anticorrupção dentro da empresa, certo? Mas não são só essas, existem outras normas. Chegar no horário, utilizar a EPI, utilizar o uniforme, cumprir o horário de almoço, por exemplo, não utilizar veículo da empresa para situações particulares, não utilizar recursos da empresa para questões particulares. Eu vou imprimir os trabalhos de escola do meu filho. A empresa veda isso? Então você tem que respeitar a norma, certo? Lealdade institucional. Aí essa questão da lealdade institucional, principalmente quando você lida diretamente com questões sensíveis da empresa e você tem a possibilidade de vender ou de vazar essas informações para um concorrente direto. Isso não é leal institucionalmente falando, isso não é correto, isso não é ético, certo? E o sigilo quando necessário, que aí volta aquela questão da transparência. Se eu tenho que ter transparência para o meu chefe hierárquico, eu tenho que ter sigilo em relação aos demais funcionários quando eu estou lidando com dados sensíveis. Inclusive, recentemente foi promulgada aqui no Brasil a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas essa lei ela trata justamente de dados sensíveis. Nome, RG, CPF, todos os dados que lidam diretamente com a nossa identidade. Inclusive as questões de saúde, né? Histórico médico e tudo mais. Então tudo isso, além de já existirem as normas da própria empresa, as normas de trabalho, hoje existe a LGPD, que inclusive determina que quem vazar pode ser autuado a ter que pagar uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais pelo vazamento de dados sensíveis. Então, é algo muito sério, mas as pessoas tratam como se fosse algo corriqueiro, comum, enfim. Exemplo prático: não compartilhar dados de clientes, não compartilhar dados de outros funcionários. Não favorecer amigos. Acabei de falar aqui do exemplo de abonar ponto de algum amigo só porque é amigo. Não favorecer amigos em processos seletivos. Eu faço parte da equipe de seleção de uma empresa e aí tem 5 funcionários, 5 candidatos disputando a mesma vaga.
O meu amigo está disputando também e ele é o pior de todos. Mas eu coloco no meu relatório que ele é o melhor só porque é meu amigo. Entende? Eu posso ser transparente, eu não preciso favorecer. Mas eu chego lá, olha, esse aqui é melhor no currículo, esse aqui tem mais experiência, esse aqui tem não sei o que a mais, mas esse aqui é meu amigo, chefe. Ele não é o melhor, mas é meu amigo, eu conheço ele. E aí você vai se colocar como como uma pessoa de indicação, né? Eu estou indicando ele. E aí seu chefe pode ponderar que sim ou que não, porque às vezes, por consideração a você, vai falar, não, tudo bem, então vamos dar uma oportunidade para ele. Mas você foi transparente. Agora, se você omite alguma informação para favorecê-lo, isso não é ético. Não emitir erros graves. Existem erros, gente, que não tem como. Você tem que passar para a chefia. E aí não é que, eu não quero ferrar com ninguém, eu não quero que ninguém se dê mal por mim. Essa questão não depende de você. Se ele vai se ferrar ou não, se ele vai ter algum problema ou não, não depende de você. O erro precisa ser passado como aconteceu. Se foi um erro proposital, tem que ser tratado como tal. Se foi um erro acidental, tem que ser tratado como tal. Mas ele não pode ser omitido. Certo? Porque às vezes a omissão de um erro aparentemente pequeno pode causar erros futuros. Eu me lembro de um exemplo. Existem vários exemplos de recall. Vocês já ouviram falar de recall, né? Recall é quando a montadora, ou enfim, alguma empresa que fabrica alguma coisa, mas isso é muito comum em carros, tá? Em montadoras de carro. Alguma peça que lida diretamente com a segurança do veículo tem problema. Então, o freio, o airbag, o sensor de não sei o que, já saiu de fábrica. Aquela série saiu de fábrica com defeito de fabricação. E é um defeito que, se não for corrigido, pode causar um acidente grave, às vezes até a morte dos usuários. Então, o que a empresa faz? Ela faz uma chamada campanha de recall, que é quando ela chama todos os funcionários, os clientes que adquiriram aquele produto, e aí tem o número de série lá, normalmente é o chassi, quando é veículo, né? Do chassi tal até o chassi tal, do ano tal até o ano tal, para fazer a troca gratuitamente daquela peça específica. Mas eu me lembro de um caso de um amigo que trabalhou numa montadora, uma montadora que nem tem mais no Brasil hoje, ela fechou aqui no Brasil até não faz tanto tempo, que teve um recall das rodas. E vejam só, acontecia o seguinte, a pessoa estava dirigindo o carro, de repente a roda simplesmente caía. E eles não entendiam por quê. E aí eles foram ver que foi um erro no ajuste da máquina de uma série de veículos lá, na pintura da roda. E aí a pintura da roda, a quantidade de tinta utilizada foi uma quantidade maior. E aí quando você apertava a porca da roda, a porca do prisioneiro da roda, essa tinta, no primeiro momento, parecia que tinha dado o torque correto, tinha chegado até o limite. Mas essa tinta, com o passar dos dias e com a utilização do veículo, essa tinta craquelava, ela quebrava. E aí aquela porca ficava solta. Com a utilização, trepidação, essa porca ia soltando até o momento da roda, em alguns casos, cair. Mas por que isso aconteceu? Porque alguém, na hora de calibrar a máquina, calibrou errado. É um erro grave. Não tem como omitir. E se essa pessoa só tivesse corrigido o erro da máquina e não tivesse avisado a empresa? Quantos casos mais poderiam acontecer de acidentes? Quantas pessoas eventualmente poderiam morrer? Entende? Isso é um caso de erro grave. Mas existem outros erros graves. Um erro grave na elaboração de um orçamento. Dei o exemplo lá da marcenaria, né? Olha, o cliente pediu para fazer em MDF de 18 milímetros. Eu calculei no MDF de 15 milímetros, uma espessura menor. O custo é menor. Então eu passei para o cliente um orçamento menor. Isso é um erro grave.
Por quê? Porque o cliente está esperando que vai ser entregue um produto de qualidade superior, uma madeira mais grossa. E aí eu estou passando um preço inferior. Existem formas de tentar consertar isso. Se o cliente aceitar, trocar o orçamento, ok. Se o cliente não aceitar, o erro é da empresa, a empresa tem que arcar. Só que eu tenho que passar isso. Eu sou orçamentista da empresa. Eu não sou o dono. Eu tenho que passar para o dono e falar, ó, foi erro meu. Ele pediu de 18 milímetros, eu coloquei de 18 milímetros no orçamento, só que na hora de cotar, eu cotei o de 15 milímetros. É um erro grave. Qual vai ser a atitude da empresa? Eu não sei. Se a empresa vai te demitir, se ela não vai, não sei. Mas um erro grave não pode ser omitido. Ele precisa ser dito. Entende? Próximo. Ética como diferencial no mercado de trabalho. E hoje nós estamos lidando tanto com problemas e conflitos éticos de pessoas que fazem omissão de erros, que não têm o cumprimento exato das normas da empresa, que deixam de cumprir o horário por diversos motivos. Às vezes a gente ouve até, você é tonto. Você vai cumprir o horário? É sexta-feira já. Ixi, começa a guardar as ferramentas aí 4:30 da tarde, vai enrolando. Quantas vezes a gente ouve isso no dia a dia? Isso tem se tornado tão comum que ser ético, que era para ser a regra, tem se tornado um diferencial. Infelizmente, tá, gente? Infelizmente eu tô falando isso. Ser ético hoje tem se tornado um diferencial. Mas por que ela se tornou um diferencial nesse mercado competitivo, nessa disputa que nós estamos vivendo? Porque as empresas elas valorizam funcionários que são confiáveis. Fala, olha, o Benis, eu não preciso ficar em cima dele. Eu passo o serviço de manhã, eu chego à tarde, ele cumpriu. Às vezes, antes mesmo de finalizar o dia, ele vem falar comigo e fala, ó, Edson, já terminei lá, se precisar pode passar o serviço. A Neila, que isso? Ela passou o orçamento para mim, eu aprovei o orçamento, ela falou que ia me entregar em 30 dias, em 20 dias estava pronto. Isso é um profissional confiável, certo? A conduta ética, ela reduz o risco da organização. Então, se eu tenho funcionários que... Lembra que eu falei, eu acho que eu dei esse exemplo para vocês, da Toyota, que eles têm um jargão lá que era o Yoshi Yoshi. Nem lembro se era esse mesmo, mas eu acho que era isso. Que era o conferir. Então isso faz com que, se eu confiro mais de uma vez, se mais de uma pessoa confere, se eu não tenho aquela prepotência de achar, não, ninguém precisa conferir meu trabalho é impecável. Pelo contrário, eu tenho a humildade de falar assim, ó fulano, confere aqui, vê se eu não errei nada, porque às vezes no dia a dia eu sei o que eu estou querendo dizer e eu passo batido com alguns erros bestas, mas que podem futuramente se tornar um erro grave. Então, a organização, as empresas, seja ela de qualquer porte que for, se eu tenho um funcionário ético, eu diminuo o risco da organização. Eu melhoro os meus resultados. Eu não tenho problema com retrabalho, ou eu diminuo a possibilidade de retrabalho. Eu não tenho problemas de ter que arcar com prejuízo de um orçamento mal feito. Entendem? Isso é um comportamento ético. Vai refletir diretamente na organização. Profissionais éticos constroem carreiras mais estáveis. É a pessoa que quando sai da empresa deixa saudade. Ou a empresa faz de tudo para manter ele lá. Ah, Edson, mas eu sempre fui ético e a minha empresa não me valorizou. Infelizmente isso acontece. Mas isso não é um problema seu. Não é um erro seu. Lembra daquela frase que eu falei? Nunca se recrimine pelo esforço a mais que você está fazendo, porque alguém está vendo. Se ninguém externamente está vendo, você está vendo. Seus filhos em casa estão vendo. As pessoas que estão próximas a você estão vendo. E às vezes aquela empresa que você trabalhou pode não ter te valorizado, mas aquele colega de trabalho que trabalhava ao seu lado via como era o seu comportamento, entendia como você de fato se entregava ao trabalho, e quando ele está numa outra empresa e surge uma oportunidade, a primeira pessoa que ele lembra é da Juliana. Falou, Juliana, surgiu uma vaga aqui e a gente trabalhou junto, eu sei como é que você trabalha. Você não quer vir para cá? Então,
você ser ético vai te construir uma carreira mais estável. Não necessariamente no mesmo trabalho. Pode ser que em outro lugar, mas vai te abrir portas. Certo? E essa cultura ética também aumenta a produtividade. Da mesma forma que diminui os riscos, ela acaba aumentando a produtividade. Porque eu acabo pensando mais do que simplesmente executando. Se eu sou ético no meu trabalho, eu não sou aquele cara que, não, sempre foi feito assim, deixa assim. Não, eu tento criar, eu tento pensar em alternativas para melhorar, porque vai melhorar para mim e vai melhorar para a empresa. Existem situações que a gente já ouviu falar de pessoas que, olha, o cara era da produção, lá da linha de produção, mas o supervisor dele foi humilde para ouvi-lo e ele teve uma ideia muito boa que às vezes aumentou a produtividade da empresa, diminuiu as paradas que tinha numa máquina. Eu lembro de um exemplo que aconteceu de uma pessoa que tinha muito problema. Era o seguinte, era uma linha de montagem, eu não lembro que produto que era especificamente, e aí acontecia de no final saírem algumas embalagens sem o produto. Então só saía a embalagem, a caixa estava lá, mas não tinha o produto dentro. E eles contrataram pessoas, engenheiros de produção e tudo mais, e pensaram o seguinte, vamos colocar uma balança no final da linha. Porque a hora que passar a caixa pela balança, se ela não tiver o peso mínimo, que é o peso da caixa mais o produto, a linha de produção para, e aí a gente vai lá e substitui, tira aquela caixa vazia e coloca uma caixa com produto. Perfeito? Perfeito. Eles começaram a fazer isso, mas como tinha alguns casos disso, toda vez que parava ali, parava a linha de produção, e isso começou a atrasar a produção. Até que em um determinado momento, um funcionário ali da linha de produção falou assim, viu, eu posso dar uma sugestão? Claro, pode dar sim a sugestão. A caixa, ela não é tão pesada. Por que a gente não coloca um ventilador forte aqui? Que ele vai fazer o seguinte, quando a caixa passar com o produto dentro, vai estar pesado, ele vai passar direto. Mas se a caixa passar vazia, o ventilador vai jogar ela para fora. E aí nós vamos resolver o problema de não ter caixa sem o produto, mas não vamos ter que ficar parando a linha de produção a todo momento. Isso é um exemplo de cultura ética que aumenta a produtividade. Certo? É um exemplo que se usa muito no mercado de trabalho, mas que de fato acontece no dia a dia. Certo? Um exemplo real aqui. O João ele se recusou a acessar informações sigilosas a pedido de um colega. Dias depois, ele foi elogiado pela liderança pela sua postura ética. Volto a falar lá da questão dos dados sigilosos. Hoje nós temos uma lei, que é a LGPD, que nos proíbe o vazamento de dados sigilosos. Então é o seguinte, ainda falando sobre o nosso exemplo, né? Eu coloquei aqui o Corajosos, inclusive essa imagem é desse filme. É um filme, gente, que é muito legal. É um filme muito bacana, não sei se vocês já assistiram ou não. É um filme de produção independente, não é Hollywood, nada, mas que traz uma reflexão muito legal. E uma das reflexões, são várias na verdade que tem dentro do filme, mas uma das reflexões é um conflito ético no trabalho, que é esse rapaz aí, ele se chama Javier, ele se chama Javier no filme, né? O personagem se chama Javier, e ele era construtor, ele trabalhava na construção civil, e ele acabou perdendo o emprego, estava muito isolado, desamparado, enfim, até que ele consegue um emprego para auxiliar um outro personagem do filme a construir uma cabana, uma espécie de quartinho de ferramentas na casa desse outro rapaz. E ele é muito bom funcionário, muito prestativo, ele acaba criando um relacionamento com esse chefe, né, com esse patrão, e ele, por esse relacionamento, ao final,
Eu bati aqui no microfone, né? Ao final da construção, ele iria ficar desempregado de novo. E aí, então, esse amigo, né, que eles acabaram se tornando amigos, ele acaba indicando ele para um trabalho numa empresa que fabrica linhas, novelo de linha, enfim. E ele fica muito feliz, ele começa a trabalhar lá na produção e tudo mais. E ele já está trabalhando lá há algum tempo. E depois de alguns meses trabalhando lá, os diretores da empresa o chamam e falam: olha, Javier, nós temos visto o seu trabalho aqui na empresa e realmente nós temos gostado muito, muito mesmo de você. E surgiu uma vaga agora para supervisor da expedição, que é o departamento da empresa que faz o recebimento e o envio de mercadorias. E nós precisamos de alguém lá. E nós gostaríamos muito de colocar você nessa função. E ele fica muito feliz, fica extremamente contente com isso. E aí, eles falam assim, mas tem uma condição. A condição é a seguinte: amanhã você vai trabalhar lá, quando você começar a trabalhar lá, você vai receber 5 caixas, acho que eram 5 caixas do produto X. Só que você vai colocar na nota que você recebeu apenas 3 caixas. As outras 2 caixas você vai separar, que alguém vai ir lá buscar. Mas você não vai colocar na nota. Tudo bem? E ele fica muito espantado com isso. E eles deixam meio que claro ali nas entrelinhas que se ele não fizer isso, ele vai ser demitido. E aí então o que acontece? Eles falam assim, olha, mas você não precisa responder agora, você pode responder amanhã. E ele vai para casa e ele conversa com a esposa dele, ele tem 2 filhos pequenos, e ele fala, olha, me fizeram uma proposta lá no trabalho, é um cargo de chefia, mas eles me pediram para fazer o desvio de produto. E eu não posso fazer o desvio de produto. Isso não está certo, eu não posso fazer o desvio de produto. Só que eles deixaram meio a entender que se eu não fizer esse desvio de produto, eles vão me mandar embora. E aí ele conversa com a esposa dele e eles falam, olha, nós passamos por muita dificuldade, esse emprego tem nos ajudado muito, mas, e eles em acordo, né, fala, você tem que fazer o que é certo. Vai lá e fala para eles que você não vai fazer o desvio do produto. E ele vai então no outro dia para o trabalho e ele já vai na certeza, olha, vou ser demitido. E quando ele chega no local de trabalho, ele então é chamado pelos diretores e fala, e aí, Javier, você pensou na nossa proposta? Ele falou, pensei, agradeço muito pela proposta, seria muito bom para mim, para minha família, o aumento de salário, a mudança profissional, só que o que vocês estão me pedindo eu não posso fazer. Eu não posso fazer o desvio de produto. Isso é errado. E ele já abaixa a cabeça assim, esperando. Então você está demitido, passa no RH. Até que quando ele olha para frente, um dos diretores vem e estende a mão para ele. E agradece. Fala, obrigado, Javier. Meus parabéns, porque você foi extremamente ético. Esse cargo é seu. Eles estavam fazendo um teste com ele. E aí ele ganha o cargo por ser ético. Quando ele está saindo na sala, o outro diretor acaba falando assim, nossa, eu já estava perdendo as esperanças, porque você foi o 5º candidato. Ou seja, os outros 4 que passaram antes dele estavam dispostos a fazer o desvio de produtos. E aí essa é a pergunta, se eles estão dispostos a fazer o desvio de produtos porque o diretor está pedindo, eles também não estariam dispostos a fazer o desvio de produto por algum tipo de benefício próprio? Vocês conseguem entender isso? Então esse filme é muito bacana, ele acaba tratando dessas questões de ética, fala da ética, da ética em relação a lidar com seus conflitos e problemas pessoais. Então tem um policial lá que acaba se envolvendo com desvio de
de drogas, e aí ele acaba preso. Tem um outro que não tinha nenhum tipo de relacionamento com a filha pequena, porque ele tinha engravidado a namorada durante a faculdade, e aí depois que a namorada engravidou, ele largou ela e nunca teve relacionamento com a filha, e aí ele passa a ter esse relacionamento com a filha. Então esse é um filme muito legal que trata desse tema ética. Se vocês puderem, assistam esse filme, vale muito a pena, tá? Corajosos é o nome do filme. Alguém aqui já assistiu esse filme? Já ouviu falar? Só para eu saber. Ainda não, já ouvi falar. Mas assistam, gente, vale a pena, viu? Tem talvez vocês tenham ouvido falar que o filme mais famoso dessa produtora é o Desafiando Gigantes. É da mesma produtora, é muito legal. Tá? Então vamos lá. O impacto direto na carreira. Então, quem é ético tem uma... Ah, quer dizer que quem é ético não vai ficar desempregado? Não, eu acabei de dar o exemplo aqui. Existem pessoas éticas que passam necessidade, sim, mas tem uma maior possibilidade de se manter no emprego. Se você tem a empresa, vamos mudar agora aqui o cenário. Você não é empregado, você é um empresário. E você tem que demitir alguém. Você vai demitir aquela pessoa que sempre cumpre horário, que nunca dá problema para usar uniforme, que não fica mexendo no celular na hora do expediente, ou você vai utilizar inclusive essa possibilidade, né, essa necessidade de demitir para talvez até, entre aspas, limpar o seu trabalho das pessoas que descumprem horário, que sempre dão problema com o uniforme, que a todo momento estão mexendo no celular, que não desempenham a função como deveria. Então, em regra, existem exceções? Lógico que existem exceções. Mas a regra não é essa. A regra é que você acaba tendo uma vantagem em relação a isso. Promoções, acabei de dar o exemplo. E eu acho que isso aqui é um dos melhores, a reputação. Tem uma frase de um teólogo, que se eu não me engano é Moody, que ele diz o seguinte: reputação é o que os outros pensam sobre você. Caráter é o que você é quando ninguém está vendo. Mas a reputação ela também está baseada no seu caráter. Porque aquilo que eu faço quando ninguém está vendo vai interferir diretamente naquilo que as pessoas veem sobre mim, veem ao meu respeito. Então, se eu tenho ética, se eu sou ético, isso vai interferir na minha reputação. E como as pessoas me veem, também vai interferir. Porque às vezes você é extremamente trabalhador, mas você não demonstra isso, ou você tem um relacionamento muito difícil com as pessoas, então a sua reputação não é boa. Então você tem um caráter, ou você tem caráter bom, mas na hora de aplicar isso no dia a dia, você é muito difícil de trato, você é muito difícil de lidar com as pessoas, então a sua reputação acaba indo para o buraco. Com isso você interfere nas suas possibilidades, nas suas oportunidades. E os relacionamentos profissionais. Uma coisa está relacionada à outra. Beleza? Estudo de caso. Marina trabalha em uma empresa de tecnologia. Um fornecedor oferece um presente caro em troca de um favorecimento, em troca de de fazer mais rápido, uma preferência num contrato. Primeiro de tudo, o que a Marina deve fazer? E aí eu quero que vocês me respondam isso. Recusar de início, né? Recusar. Mais alguma coisa? Comunicar aos superiores, né? Comunicar aos superiores. Muito bem. Deixar claro o que está acontecendo. Certo? Há implicações éticas e legais? Sim ou não? Sim. Sim. Implicação ética, qual? Favorecimento. Favorecimento. Deixar de atender algum cliente que já tinha preferência ou que está aguardando há mais tempo, por exemplo, para favorecer em troca de uma vantagem pessoal. E existe uma questão legal aí? Sim ou não? Dependendo do risco que ela põe a alguém, ela pode responder, né? Em todos os casos existe um conflito legal. Lembra que eu falei do compliance?
O compliance é isso. É buscar vantagem pessoal no exercício da sua função para favorecer alguém em detrimento de outro. Isso pode acontecer, se é na administração pública, é a corrupção, o peculato, né? Que é quando você recebe vantagem pessoal em troca de favorecimento de alguém. Mas isso também pode ocorrer na empresa. Ah, o fornecedor aqui me deu, sei lá, uma viagem para a praia. Mas o preço dele é pior. Eu sou comprador da empresa. O preço dele é mais caro. Você está roubando da empresa. Isso é uma falta ética e uma falta legal. Você pode, inclusive, responder por perdas e danos da empresa. Ter que ressarcir a empresa dos prejuízos. Entende? Não necessariamente quando a gente fala de legal é criminal. Ah, você vai ser preso. Não. Mas pode ser que você seja condenado a ressarcir o dano que você causou à empresa. Entendeu? E como a organização pode evitar isso? Eu já falei várias vezes aqui. Eu dei o exemplo do compliance, né? A organização pode evitar isso criando um programa de gerenciamento desses riscos, de valorização dos funcionários e de controle do que vem acontecendo. Então, eu tenho esse controle, e esse controle normalmente é externo. Tem empresas que têm controladoria interna, que ela nada mais é que, entre aspas, o dedo duro. Porque ela vai pegar todos os desempenhos de função dos setores e vai ver, ó, isso aqui está correto, esses orçamentos... Pega por amostragem, tá? Não vai pegar todos os serviços. Às vezes pega, sei lá, assinou 10 contratos, ele pega 2, 3 contratos e vai ver. Teve os orçamentos corretos? Não teve? Fez a cotação? Os dados da empresa estavam corretos? As precauções estavam corretos? As precauções necessárias, as certidões negativas foram tiradas? Então isso, a empresa, a organização, ela pode criar isso. Processo de controle. Ah, mas é uma empresa pequena. Aí vai ter que, alguém vai se sobrecarregar, mas alguém vai ter que fazer esse controle. Entende? Eu não posso necessariamente, vamos pensar agora como empresário, empreendedor. Eu não posso deixar correr largado. Sabe aquela expressão antiga que fala assim, o boi engorda no olho do dono? Vocês já ouviram isso? Sim. Pois é isso aqui. É o dono tá ali a todo momento conferindo se o comprador tinha que comprar aço. Aí eu tenho aço da Udiaço, eu tenho aço da ArcelorMittal, eu tenho aço da Uzi Minas, eu tenho aço da Prominas, eu tenho esse monte de lugar que vende aço. As cotações foram feitas? Não foram feitas? O aço comprado é o aço carbono 48, que é o que eu preciso? É o 28? É o aço inox? Entende? Tudo isso precisa ser controlado. E quem tem que fazer esse controle? A própria organização. Se são organizações maiores, vai ter uma equipe específica para isso. Organização menor vai ter que ter ou o superior imediato, ou o gerente, ou vai ter que ter alguém conferindo. Mas tem que ter, no final das contas, o dono, mas alguém tem que conferir. Então isso é uma das formas. Perfeito? Existem empresas, inclusive, que criaram canais de denúncia, disque denúncia interno. Porque às vezes um funcionário acaba vendo situações de outro funcionário, mas ele não quer se indispor. Então ele vai lá no disque denúncia e faz a denúncia de forma anônima para a empresa. Fala, o Edson aqui teve uma atuação estranha em relação ao contrato X. E a empresa, então, com base nessa denúncia, vai investigar. Se ela encontrar indícios fortes, aí existem diversas ações que podem ser tomadas. Advertência escrita, como é que fala? Suspensão, demissão por justa causa, mais ação de ressarcimento por perdas e danos,
demissão por justa causa, ação por ressarcimento de perdas e danos e denúncia criminal. Entende? Então, para cada ação existe uma ação, uma reação, melhor dizendo, proporcional. Perfeito? Então, existem várias opções que as organizações podem e devem criar para diminuir esse tipo de... para evitar, né, esse tipo de problema. E os conceitos envolvidos aqui são os que alguns de vocês já disseram. A integridade, o conflito de interesse e, no final de contas, a reputação. Porque como é que a Mariana vai lidar depois com, olha, peraí, ela não faz o trabalho dela com base na análise técnica. Ela faz com base na vantagem pessoal que ela leva. Isso é reputação. Certo? E reputação, alguém já disse que reputação é igual um travesseiro de penas. Que você sobe na montanha, abre ele e joga no vento as penas. No outro dia você pode até tentar catar as penas de volta, mas muitas delas nunca mais você vai buscar. Reputação é difícil para ser construída, mas para destruir, ó, é desse jeito. É um erro. Então, estar atento com os conflitos éticos faz também com que a gente fique mais atento, mais precavido, mais prevenido em relação a ter esses problemas, esses dilemas em relação à nossa reputação no futuro. Beleza? A postura profissional. Dentro da ética, a gente tem que levar em consideração que os elementos que definem essa postura ética no ambiente de trabalho são esses que eu já exaustivamente falei até agora. Pontualidade, responsabilidade com os prazos de entrega, comunicação clara e respeitosa. Isso é ser ético também. Ficar falando aquelezinho, aquelazinha, aquele filho dessa, aquele filho daquela outra. Isso não é ético. No mercado de trabalho isso não é ético. Não é ético nem nas relações pessoais, que dirá no mercado de trabalho. Certo? Ter organização, ser transparente, cumprir as normas e as políticas internas. Não vou perder muito tempo aqui porque a gente já falou disso exaustivamente. Então, um exemplo claro do nosso dia a dia. Eu trabalho na empresa e eu recebo e-mails. Eu tenho que responder esses e-mails de forma profissional. E de forma profissional é o mais breve possível, da forma mais clara e objetiva possível, de preferência da forma mais sucinta, mais resumida possível, para que a outra parte entenda, também não gaste muito tempo. Eu não devo difundir boatos. Chega lá um boato de alguém que eu nem sei se é verdade, se não é. E aí eu acabo pegando aquele boato e falando, você viu o que estão falando lá do Benício? Rapaz, você viu o que falaram da Neila? E aí eu começo a ser o isqueirinho da turma, né? Não sei se aí em Minas o pessoal fala isso, mas aqui quando alguém fica falando muito dos outros, a gente chama de isqueirinho. Aquele lá é um isqueirinho, ó. O isqueirinho já chegou. Onde eu trabalhava era a Rádio Peão. Rádio Peão também, Rádio Peão também tem muito aqui. E colaborar com a equipe. Aqui é X9. X9 mas é quando cagueta pro chefe, né? Quando é pro chefe é X9, mas quando entre... Às vezes não tá caguetando pro chefe, só tá compartilhando a notícia, vamos dizer assim. É um isqueirinho, difusor de boatos. O Rádio Peão. Certo? E colaborar com a equipe mesmo em tarefas simples. Mas isso aqui não é minha função. Mas eu fui contratado para atender telefone. Eu sou atendente, eu vou atender telefone. Sabe? Aquelas pessoas que não colaboram. Eu não estou dizendo que você tem que ter desvio de função, não é isso. Mas em determinados momentos, gente, há necessidade de ter um esforço a mais. Porque em determinados momentos alguém vai ter que se esforçar mais para ajudar você, porque às vezes é você que está sobrecarregado. E a gente muitas vezes cobra isso dos outros. Nossa, ninguém me ajuda. Mas você ajuda alguém? Você se dispõe a, quando você está, obviamente sem afetar o seu trabalho, mas você se dispõe a poder potencializar o trabalho de outro? Não é verdade? E as consequências da falta de ética? Para o profissional,
Se eu tenho ganho de reputação quando eu sou ético, quando eu não sou ético, eu tenho perda da credibilidade, eu tenho perda da reputação. Se eu tenho a possibilidade de manter a empregabilidade, de ter uma promoção, quando eu não sou ético, eu tenho risco de demissão. Se eu tenho a possibilidade de realocação, porque eu tenho relacionamento com os meus ex-colegas que estão em outras empresas, quando eu não sou ético, eu tenho uma dificuldade nessa realocação, na recolocação, de voltar ao mercado de trabalho, ser reinserido. Um abalo claro na sua imagem. E posso sofrer processos disciplinares e ou processos judiciais. Foram os exemplos que eu dei aqui. Ressarcimento de dano, processo criminal, processo disciplinar interno que vai culminar em suspensão, que vai culminar em demissão, demissão por justa causa e assim por diante. E consequências para a empresa? Primeiro, perda financeira. Danos à reputação da empresa também. Olha, se você faz orçamento errado, ninguém vai falar assim, ó, o Edson fez orçamento errado. Vai falar assim, eu nunca mais contrato no mercado BH. Por quê? Porque o mercado BH não sabe fazer orçamento. Então é um dano para a empresa. Quem fez o orçamento? Foi o mercado BH, a instituição? Não, foi algum funcionário de lá. Mas a empresa responde pelos atos do funcionário. Positivo e negativamente. Consequentemente, a perda de clientes, porque se eu perco a reputação, eu deixo de ganhar novos clientes e às vezes, e muitas vezes, perco aqueles que eu já tenho. E um ambiente de trabalho tóxico, pesado, difícil de lidar. Certo? Vocês já trabalharam em lugar assim? Você fala, olha, eu não vejo a hora de sair daqui. A melhor parte do meu dia é quando eu vou embora desse lugar. Porque fica um ambiente pesado. Eu não estou falando pesado espiritualmente, não tem nada a ver. Estou falando pesado assim, emocionalmente mesmo. É difícil de lidar. Gente difícil, que fala mal dos outros, que é rádio peão toda hora, que é sempre uma intriga, um negocinho enchendo o saco. Não é verdade? Não tem muito disso? Em cozinha, várias vezes. Existem ambientes que são piores, né? Eu nunca trabalhei diretamente numa cozinha, mas pode ser que seja também. Mas isso acontece em todo lugar, viu, Rafaela? Cozinha acontece, oficina acontece e assim vai. Fala, Neila. Tem multinacional também, acontece. Acontece em qualquer lugar. Mesmo, eu estava até me adoecendo mentalmente. Sim. Por quê? Muitas vezes, porque às vezes não é uma cultura da empresa como um todo, mas aquele chefe, aquele supervisor não se atenta para isso. E aí ele acaba, ou ele não se atenta, ou ele é o causador dessa falta ética também, e aí acaba afetando todo o ambiente de trabalho. Então, também acontece muito isso. Olha, trabalhar na empresa é ruim, nesse setor, mas naquele setor ali é bom, porque às vezes o chefe direto lá tem um relacionamento melhor com os funcionários, com os colaboradores, tem uma gestão de pessoal melhor. Então, principalmente em empresas grandes, às vezes você tem mais de uma realidade dentro da mesma empresa. Não era para ter, porque se a empresa é maior, você tinha que ter um controle maior, né? Mas pode acontecer. Então a ética, ela está diretamente ligada ao nosso propósito de vida, porque ela vai interferir em todas as áreas da nossa vida. Então essa ética ligada ao propósito de vida, ela faz o seguinte, nos faz refletir em como as minhas decisões éticas, elas vão influenciar ou elas influenciam no futuro que eu desejo construir. Quando eu paro para refletir nisso, eu tenho aqui, o projeto de vida, ele envolve, primeiro de tudo, identidade. Quem eu sou? E essa é uma pergunta que a gente precisa entender. Quem eu sou? Eu sou um funcionário que não precisa ser chamado a atenção? Eu sou o Maria vai com as outras, que é um outro exemplo que existia, né? Eu sou o funcionário que parece relógio digital, só funciona quando eu estou olhando, eu tenho que pegar e ligar ele para ver. Sabe? Isso é identidade. Quem eu sou?
O propósito, no final das contas, por que eu faço isso? Por quê? Não é para quem, mas é por quê. O meu propósito é esse, é ser um bom funcionário, é ter uma boa reputação, é ser o melhor que eu posso, é fazer o melhor que eu posso e o esforço a mais, mesmo que aparentemente ninguém esteja vendo. Isso é propósito. É ter metas. Olha, eu não estou no lugar que eu desejo estar, mas é o lugar que eu tenho no momento, então eu vou fazer o máximo que eu tenho com aquilo que eu posso, nas condições que eu tenho agora. Eu dei o exemplo para vocês que eu já trabalhei num monte de coisa. Eu sempre quis, desde criança, ser advogado. Eu sempre quis, desde criança, lidar com pessoas, dar aula, poder falar com os outros. Mas antes de eu poder fazer isso, eu tinha que me preparar para essas funções. Hoje eu faço o que eu gosto? Faço. É fácil? Não. Eu tenho um monte de dificuldades, mas eu faço o que eu gosto. E é aquilo que eu me preparei ao longo dos anos para fazer. E ainda assim não é fácil. E eu tenho outras metas, outras conquistas para chegar, que esse esforço agora também vão me levar até lá. Podem me levar ou podem não me levar, não importa. Mas eu tenho essas metas e vou continuar lutando por elas. Mas o que eu fiz lá no passado me capacitou e me calejou, vamos dizer assim, para viver e trabalhar naquilo que eu faço hoje. Então, para eu pagar minha faculdade de Direito, eu fui mecânico. Eu fui estagiário, eu fui analista, eu dei aula em autoescola, gente, eu já fiz um pouco de cada coisa, tá? Mas nunca parei de fazer nada. Já fui garçom em festa, já trabalhei de servente de pedreiro, me dediquei, fiz o que dava com aquilo que eu podia, nas condições que eu tinha. Entendem? Meta. E hábito, gente. Projeto de vida envolve hábito. Não é aquilo que eu faço um dia, é aquilo que eu faço sempre. Eu sou ético sempre, eu sou pontual sempre. A exceção é eu não ser pontual. A exceção é eu me estressar no trabalho, porque isso vai acontecer. A exceção é eu errar. A exceção é eu descumprir uma meta. É exceção. Na regra, eu tenho os meus hábitos, os meus bons hábitos. E é isso que vai me fazer crescer. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas eu sou gordinho hoje, mas eu era muito gordo. Eu já perdi 52 quilos, né? E esses 52 quilos eu perdi em 3 anos. 3 anos e meio, mais ou menos, agora. Foi no meu aniversário de 30 anos. Que eu decidi e comecei a partir do meu aniversário de 30 anos. Mas de lá pra cá, o que me fez perder esse peso? Sem tomar medicamento, sem fazer cirurgia, sem tomar Monjaro, Ozempic, nada disso. Mudança de hábito. Controlar melhor o sono, controlar a alimentação, comer de forma limpa, diminuir drasticamente o consumo de ultraprocessado, atividade física regular. Tudo isso, todos esses bons hábitos me fizeram ter o resultado que eu tenho hoje. Gente, eu não conseguia correr 500 metros direto. Eu não conseguia correr. Eu corria 500 metros, no final de 500 metros eu estava extremamente ofegante, parecia que eu ia morrer. E eu tinha 30 anos. Hoje eu consigo participar de provas de 21 quilômetros, sem parar. Mas isso mudou de um dia para o outro? Lógico que não, foi um processo. E se eu parar hoje, vai ter tido alguma valia todo esse esforço? Muito possivelmente não, vai ficar só a foto na história, porque daqui a pouco eu vou estar gordo de novo, eu vou estar sedentário de novo, eu vou estar sem possibilidade de me esforçar, de praticar atividades normais do dia a dia, porque a gente às vezes fala disso, mas correu 21 quilômetros. Hoje eu consigo correr 21 quilômetros, lá atrás eu não conseguia amarrar meu sapato sem ficar ofegante. Entendeu? Eu estava com 154 quilos, hoje eu estou com 102. Então tudo isso mudou, mas são hábitos. E isso também no mercado de trabalho. Então o que eu faço no mercado de trabalho como bom hábito, diariamente, repito diariamente, vai determinar também o sucesso que eu quero ou não ter. Beleza? E as conexões com a ética. Os caminhos honestos,
eles necessariamente nos vão levar a resultados sustentáveis. Por quê? Porque às vezes a gente tem caminhos desonestos que nos levam a resultados rápidos, mas eles não são sustentáveis, eles não se sustentam, eles não se mantêm. Mas são, às vezes, resultados rápidos, às vezes até melhores, né, aparentemente, do que a gente teria sendo honesto. Tem não sei aqui se alguém é religioso ou não, mas tem um texto na Bíblia, o Salmo 73, que é conhecido como Salmo de Asaf, que ele está reclamando com Deus, basicamente. E ele fala assim: Senhor, quanto a mim, meus pés quase vacilaram e eu quase caí, porque eu olhei para o ímpio, para o infiel, para o injusto, e eu vi que os caminhos deles estão prosperando, eles têm casa, eles têm rebanho, eles têm servos, e eu estou mal. E aí ele fala assim: mas, quando lembrei-me de qual era o fim deles, e entendi que o meu fim não será o mesmo, então o meu coração teve alívio. O que às vezes a gente vê é o famoso lá, a grama do vizinho é mais verde. E a gente vê, olha só a glória desse cara, olha lá o carro que ele tem, a casa que ele tem, a família destruída, não tem paz, possibilidade a todo momento de, eventualmente, a polícia bater na porta dele. E no final das contas, o conflito ético interno mesmo. Porque essas pessoas que normalmente não têm um comportamento ético, elas têm um conflito moral e ético interno gigantesco. Às vezes ela fala, não, tá tudo bem, tá tranquilo. Mas internamente aquilo remói elas. Por quê? Porque nós somos seres éticos por natureza. Nós temos a todo momento esse conflito. Lembra do exemplo que eu dei, acho que na primeira aula, da criança que está começando a engatinhar, que pega lá um clipe de papel e vai colocar na tomada, e antes de fazer isso, olha para um lado e para o outro para ver se alguém está vendo? É a consciência ética interna que já sabe o que é certo e errado, mas ela não sabe expressar, mas ela já sabe o que é certo e errado. E todos nós temos. A gente chama de voz da consciência, tem gente que chama de vozinha, tem gente, para os cristãos, o Espírito Santo, pro católico o Espírito, não sei o quê, e assim vai. Cada um pensa em alguma coisa, mas é um conflito ético interno que todo ser humano tem. Isso é ponto. Beleza? Então, caminhos honestos levam a resultados sustentáveis. Reputação sólida leva a portas abertas. Olha, eu realmente quero ter a Rafaela trabalhando comigo. Rafaela, você trabalhou aqui, mas saiba de uma coisa. O dia que você precisar de emprego, pode falar comigo. Que se eu não tiver vaga aqui, eu vou ter algum lugar para te indicar, porque vale a pena ter você como funcionária. Vale a pena ter a Juliana como funcionária. Isso é reputação sólida, portas abertas. Certo? E o alinhamento entre os valores e as ações, porque não importa só eu ter os meus valores internos, importa ter o alinhamento daquilo que eu acredito com aquilo que eu pratico, com aquilo que eu executo. Isso vai trazer também, além desse reconhecimento externo, o reconhecimento interno, que é a satisfação pessoal. Você vai estar de bem consigo. Não vai ter aquele conflito que eu acabei de dizer daquele que é injusto, daquele que não é ético, daquele que comete faltas. Esse conflito interno que nos... Vocês sabem disso, eu não tô maluco aqui, né? Quando a gente faz algo errado, por mais bobinho que seja, internamente a gente fica, puxa vida, não devia ter feito. Devia ter falado com o meu chefe. Quantas vezes aconteceu isso? Já aconteceu, né? Quantas não, mas algumas vezes aconteceram, de eu ter um comportamento não tão bom no trabalho, de eu, sei lá, utilizar algum recurso da empresa sem comunicar, e aquilo ficar me remoendo tanto de no outro dia, ou um tempo depois eu chegar pro meu chefe e falar, eu imprimi uma apostila da faculdade aqui, não devia ter impresso sem comunicar, tá aqui as folhas sulfites que eu usei. Aconteceu comigo. Mas é coisa besta. Mas a gente não tropeça em pedra grande. Em montanha a gente desvia normalmente. A gente tropeça em pedra pequena mesmo. Né? E mais um estudo de caso aqui agora sobre o projeto de vida. Carlos recebe 2 propostas. A empresa X, ela paga mais, mas tem histórico de práticas antiéticas. E a empresa Y paga menos,
mas oferece um plano de carreira, uma cultura íntegra, ambiente de trabalho legal. E uma pergunta sincera, mas seja sincero. Onde você estaria mais alinhado com o seu projeto de vida hoje? Vocês não precisam responder para mim. Isso é para vocês refletirem. E essa pergunta, assim, básica, não, claro, seria na empresa Y. Mas vamos dizer que não é só paga mais e paga menos. Vamos dizer que a empresa X, ela paga R$5.000 por mês. Enquanto que a empresa Y paga R$2.000 por mês. Inicialmente. É uma diferença muito grande. Só que a empresa X, ela te obriga a fazer venda casada, a enganar os clientes, a falar que vai ser MDF, voltando para o nosso exemplo da marcenaria, mas no final entrega MDP, entrega um material de menor qualidade, de qualidade inferior, que quem olha externamente não sabe a diferença. Mas você está com conta para pagar. Esses R$5.000 iam te salvar a vida. Você tem filho pequeno. É um conflito ético também, não é? Mas onde você estaria mais alinhado? Qual seria a sua principal fonte de estrutura para escolher? Financeira ou ética? Certo? E aqui um resumo no que nós falamos. Então a ética profissional ela vai estar lidando diretamente com a nossa postura, com a nossa reputação e, consequentemente, com o nosso projeto de vida. A nossa postura vai trazer, necessariamente, responsabilidade e transparência. Porque só assim eu, de fato, faço com que a minha postura seja ética. E a minha reputação ela vai gerar em mim e para mim confiança e novas oportunidades. Enquanto que o projeto de vida ele vai estar alinhado com o propósito que eu quero, ou seja, onde eu quero chegar, as minhas metas e como eu quero chegar lá, e essas escolhas éticas que eu vou fazer para chegar até lá. Certo? As nossas referências bibliográficas, se vocês quiserem ler, pegar resumo na internet, é muito importante. Então eu peguei material desses livros, né, para poder elaborar nossa aula. Então a gestão das pessoas, do Hidalberto Chiavenato, a ética, do Adolfo Sanches Vasques, do Mário Sérgio Cortella, que é bem conhecido, né, aquele filósofo, qual é a tua obra? Ele, inclusive, que fala sobre aquela questão da fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições de fazer melhor ainda. Né? A Vida Feliz, de Sêneca, na verdade, e O Executivo Eficaz, do Peter Drucker. Certo? Existem outros livros, eu já trouxe para vocês o Ética para Viver Melhor, do C.S. Lewis. Então, assim, tem muito conteúdo, muita coisa boa, vale a pena. Inclusive, o Mário Sérgio Cortella, junto com o Clóvis de Barros Filho e o Leandro Carnal, escreveram um livro só sobre a ética, também é muito legal, muito bom, vale a pena ler, tá? Não que esse é o manual, não é isso, mas vale a reflexão, porque tudo isso vai interferir no nosso dia a dia. Perfeito? E para finalizar nossa aula, então, o que você faz diariamente constrói tijolo por tijolo o futuro que você deseja viver. Tá certo, gente? Muito obrigado a todos vocês. Essa foto aí, inclusive, é em Minas Gerais, é em BH. Isso aí é do momento que eu fui líder de movimento estudantil, né? Fui presidente do diretório acadêmico, foi num congresso da Uni, aí na UFMG. Só que aí eu não tenho certeza se eu estava na UFMG ou se eu estava no Mineirinho. Mas foi um dos dois aí. Mas é aí em BH, com certeza. Gente, muito obrigado. Um beijo grande a todos vocês. Obrigado pela aula. E esse eu acho que foi nosso último encontro da matéria ética e humanística. Agradeço muito vocês terem me aguentado nesses meses aí. E aí eu acho que a gente só volta a se ver ano que vem, tá? Um bom Natal para vocês. Um abençoado ano novo. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Obrigada pela aula.
Nós agradecemos o compromisso seu aí, tirar seu tempo aí. Obrigado pelo dedicar a nós, né? Tamo junto. Para mim é sempre um prazer enorme. Deus abençoe, gente. Um abraço. Amém. Deus abençoe também. Boa noite, um abraço.